Boa tarde a todos e todas as pessoas presentes, autoridades, cumprimento na oportunidade os representantes municipais, pessoas dos municípios, da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais, os representantes dos COSEMES, todos os trabalhadores dessa região aí, do Vale do Mucuri de Jequitinhonha, trabalhadores e trabalhadoras, e cumprimento de uma forma muito especial aos organizadores do evento, que são do Comitê Técnico-Científico da Universidade, e por meio deles eu cumprimento mais alguém que porventura tenha faltado. Esse é o problema de você gravar, porque você não está presente, não vê as pessoas, e eu peço desculpas antecipadamente por isso. Agora eu vou me apresentar. Eu sou Maria Aparecida Timo Brito, trabalho no Departamento de Gestão da Educação na Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Eu recebi esse convite do Dr. Rogério Delamare, que gentilmente convidou a mim e a nossa diretora. Todas nós, por motivo de força maior, não pudemos estar presencialmente aí, mas fizemos questão de fazer essa gravação, porque ele pediu que a gente falasse sobre um tema que é muito caro para nós, que é a educação permanente em saúde. Então, ela também mandou desejar sucesso ao evento e agradece o convite. Sendo assim, eu vou iniciar a minha fala sobre educação permanente. A educação permanente em saúde teve digamos assim, uma entrada no Brasil há pouco tempo, mais precisamente de forma como política a partir de 2004, né? Mas ela vem de tempos remotos, de algum tempo já. Ela inicia na França, no ensino regular, né, da França, passa pela Inglaterra, já na área da saúde, foi resolvido alguns problemas de distritos sanitários na Inglaterra, mais precisamente em Londres, por meio da educação permanente, do conceito pedagógico na educação permanente. E em 1985, a Organização Mundial de Saúde e a OPAS já trabalhava com educação nas Américas, né? América Latina e América Central, e daí eles resolveram apresentar essa nova proposta de uma nova metodologia para orientar as atividades de educação desenvolvida com os trabalhadores da área da saúde. Como uma linha, e eles adotaram isso como uma linha prioritária para a educação e capacitação destes profissionais da área da saúde. É uma proposta que tem o processo de trabalho, a educação permanente é uma proposta que tem o processo de trabalho como eixo central da aprendizagem. Enfatiza a capacidade humana de criar conhecimento novo a partir da discussão e análise conjunta e participativa dos problemas reais, ou seja, aqueles problemas que os trabalhadores estão enfrentando ali no seu cotidiano de trabalho. E enfrenta esses problemas, as suas causas e as implicações que as alternativas e soluções têm na busca das transformações das práticas de saúde, que termina sendo o objetivo essencial do ato educativo. Ou seja, é uma questão bastante prática, como nós vamos ver agora, né? A educação permanente ela é voltada para o cotidiano do trabalho
em saúde. A AEP é aprendizagem no trabalho, né? Como eu já falei, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações, se incorpora a organização ao cotidiano das organizações. Ela baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais. Acontece a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Muitas vezes, eu sou psicóloga, já trabalhei mais de 25 anos com clínica, e muitas vezes você chega, começa a exercer a sua profissão na área da saúde, com todo um cabedal de conhecimento, com supervisão, né, quando começa a atender, supervisão de um profissional mais experiente, né, além dos estágios obrigatórios, mas quando você chega no cotidiano do trabalho, no seu dia a dia, que você vai enfrentar, que o profissional vai enfrentar uma realidade que muitas vezes ele nunca conviveu com determinadas realidades e de repente aquilo está ali, ele está ali naquele contexto. Aí você percebe que tem muitas coisas ali que desafiam o seu conhecimento e às vezes você não tem uma solução imediata. Então, por isso que ela acontece a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em consideração, com toda certeza, os conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm, mas também procura criar novas soluções que, em geral, é feita olhando para o contexto, olhando para aquela realidade e de forma participativa. Ou seja, ouvindo seus pares, chamando muitas vezes o próprio usuário para dar mais informações e procurar entender o que está acontecendo ali naquela realidade. Ela se baseia na aprendizagem significativa, que é aquela aprendizagem que se dá quando ocorre o diálogo dos saberes com a experiência prévia que os sujeitos já trazem consigo. É um pouco reafirmando o que eu acabei de falar de uma outra maneira. Ela amplia e configura ideias já existentes na estrutura mental, ou seja, aquilo que você já aprendeu, e com isso torna-se capaz de relacionar e acessar novos conteúdos. Promove e produz sentidos, né? E sugere que a transformação das práticas profissionais esteja baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais dos profissionais reais na rede de serviço. Ou seja, depois eu vou... Outra coisa na qual ela se baseia, além da aprendizagem significativa, é na problematização, né? Problematização é uma palavra, um conceito também pedagógico, que às vezes é pouco compreendido. Pela natureza dele, né? Problematização fica parecendo com problema, não deixa de ser, mas é olhado e deve ser praticado com um outro olhar, né? A educação problematizadora, ela trabalha a construção de conhecimentos a partir da vivência de experiências significativas, né? Apoiada nos processos de aprendizagem por descoberta. O que é isso? O que significa? Quando nós estamos diante de uma situação que nos desafia, nós temos que fazer perguntas, né? Sugere aqui que a gente faça perguntas. Espera aí, por que isso aconteceu? O que está acontecendo? Quais foram os fatores que contribuíram para esse resultado, que muitas vezes não é o desejado? Ou ainda, mesmo sendo
ele tem chegado perto daquilo que nós queríamos, faltou alguma coisa. Por que será que não ficou inteiramente da maneira como nós imaginávamos que ficaria? A problematização aqui é neste sentido. Não é no sentido de criar conflito, mas no sentido de buscar soluções. Então, dito isso sobre esse conceito, né, de educação permanente, que eu acho que é ainda bem pouco para a gente compreender o significado disso, mas que dá uma pincelada, né? O eixo central da aprendizagem é o ambiente de trabalho, né? Ela se baseia na aprendizagem significativa e na problematização, e deve acontecer na realidade do serviço, e acontece, né, na realidade do serviço, que pode ser observado ou não, mas quando as pessoas querem refletir sobre o seu trabalho, quando elas se incomodam, quando as coisas não dão certo, elas vão procurar refletir e se perguntar e perguntar aos seus pares e juntar com os seus pares para, por meio de uma construção coletiva, encontrar uma solução e uma alternativa para aquelas questões que estão incomodando, né? Ou que não estão dando o resultado esperado. Enquanto a Constituição, agora eu já vou falar de uma forma prática e dentro dos problemas da formulação do nosso Sistema Único de Saúde, né? Que começando com a gestão interfederativa, né? A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um modelo de federação caracterizado pela presença de 3 esferas de governo: União, estados e municípios, cada qual dotada de autonomia e com amplas responsabilidades na gestão de políticas públicas, especialmente da política de saúde. Desculpe, gente. Brasília está de uma secura inexplicável e a garganta reclama. Esse desenho, ele teve por objetivo gerar um Estado descentralizado, que fosse mais suscetível ao controle democrático por parte das populações locais e estimulasse o trabalho conjunto e o compartilhamento de recursos entre União, estados, Distrito Federal e municípios. Nessa lógica, cabe às 3 esferas, de maneira conjunta, definir mecanismos de controle e avaliação do serviço de saúde, monitorar o nível de saúde da população, gerenciar recursos orçamentários e financeiros e definir políticas de recursos humanos, realizar o planejamento a curto e médio prazos e promover a articulação de políticas e planos de saúde, entre outros, né? Nesse desenho, cabe à União as atribuições de natureza estratégica para o desenvolvimento da política de saúde, tais como formular, apoiar e a implementação e avaliar políticas prioritárias no âmbito nacional e elaborar o planejamento estratégico do SUS em âmbito nacional. Os estados possuem responsabilidades típicas de articulação sistêmica a serem exercidas por meio de atividades de planejamento e coordenação regional de todas as políticas, programas, ações e serviços de saúde presentes em seu território. E os municípios estão encarregados de ofertar e gerenciar ações e serviços de saúde, em especial dos cuidados primários, bem como providenciar para que a população seja atendida também na média e alta complexidade, sendo a esfera de contato mais direto com a população, né, os municípios. Nós sabemos, né, que as coisas acontecem lá no município.
Entre suas principais atribuições estão a de executar serviços, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde. Neste contexto de que o gestor federal, né, ele criou, neste contexto, uma política aqui dentro do Ministério da Saúde, mais especialmente na nossa Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde, que é a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Essa política é uma ação estruturante, né, do DEGES, instituída pela Portaria 198, de 13 de fevereiro de 2004. Né? Mas, em 2007, essa política ela foi criada inicialmente com um modelo de gestão que eram os polos de educação permanente, mas que teve algumas questões nos polos que foram muito criticadas, inclusive pelos gestores estaduais e municipais. Em vista disso, em 2007, foi homologada a Portaria 1996, de 2007, que dispõe sobre as diretrizes e estratégias para a implementação dessa política, da PNEPs, né? Que hoje encontra-se todas essas direcionalidades na Portaria de Consolidação número 2, de 28 de setembro de 2007. Né? Essa política, ela traz uma proposta de ação estratégica que visa contribuir para a transformação e qualificação das práticas em saúde, para a organização das ações e dos serviços de saúde, com os processos formativos e com as práticas pedagógicas na formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saúde. Né? Como eu já disse, essa política, no âmbito federal, a gestão dela é descentralizada e regionalizada. Né? No âmbito federal, ela é conduzida pela nossa Secretaria de Gestão e do Trabalho, pela Secretaria de Gestão e do Trabalho em Saúde. No Estado, pelas secretarias de Estado, que devem estar em permanente pactuação com a Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, e em cada região de saúde se dá por meio das comissões intergestores regionais, apoiada pelas comissões de integração, ensino e serviço. Eu estou falando para vocês aqui da estruturação da política. O que aconteceu com essa política? No início, mais exatamente de 2007 até 2011, essa política estava sendo implementada no país todo, desde 2004, mas houve uma mudança significativa em 2007, e ela passou a ter recursos financeiros para a sua implementação. E foi feito rigorosamente de 2007 até 2011. Em 2011, entrou um gestor aqui na CEGETS que resolveu fazer um levantamento dos saldos existentes da política nos estados. E, por meio desse levantamento, foi detectado que tinha mais de 50%, quase 60% dos recursos da política, eu estou falando de maneira geral, no país todo, estavam parados como saldos existentes, porque as pessoas não conseguiam desenvolver as atividades em função de normativas internas dos estados, dos municípios e tudo mais. Em função disso, foi suspenso os recursos, esse repasse automático dos recursos. Felizmente, em 2017, esse recurso voltou de uma maneira diferente, não era mais regular e automático, mas ele voltou a ser repassado. Foi quando a CEGETS financiou
quando a SEGEDES financiou a construção dos planos estaduais de educação permanente em saúde e também lançou o PROEPS SUS, que foi aquele programa que repassou dinheiro para mais de 93% dos municípios brasileiros e também repassou dinheiro para a construção dos planos. Sabendo também que os estados ainda tinham algum resíduo de recursos daqueles recursos repassados anteriormente e que, à época do levantamento, não tinham sido gastos. Eles continuaram desenvolvendo a política um pouco com esses recursos que já existiam. Nós não ficamos nem um pouco satisfeitos com isso, porque o que a gente queria é que a política tivesse a dinamicidade que ela tinha anteriormente, né? Ou seja, que os planos fossem feitos regularmente, fossem financiados, mas infelizmente não aconteceu assim. Uma coisa que a portaria 1996 trouxe foi uma mudança na gestão da política, que antes era feita por polo, passou a ser feita pelas comissões de integração, ensino, serviço e comunidade. A comunidade está implícita, mas a gente não colocou no nome até para ficar mais bonitinho, que são as CIES, acho que todos aí devem conhecer, né? As CIES são instâncias intersetoriais e interinstitucionais permanentes que participam da formulação, condução e desenvolvimento da política. Nessa perspectiva, essas comissões assumem o papel de indutoras de mudanças e promovem um trabalho articulado entre as várias esferas de gestão e com as instituições formadoras. Nessa CIES tem assento os gestores, né, as escolas do SUS, as secretarias de Estado de Saúde, os conselhos municipais de saúde, né, conselhos estaduais também, instituições de ensino, representação dos trabalhadores e representação do controle social, né? A política sugere que os processos de qualificação dos trabalhadores da saúde devem ter como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social. Reforça a estratégia da descentralização e da regionalização da educação permanente à saúde, alinhando a política às diretrizes das redes de atenção à saúde. Qual é o objetivo dessa política? Transformar as práticas institucionais, melhorar a qualidade da atenção e da assistência em saúde, comprometer a equipe com seu processo de trabalho e com a comunidade, melhorar as relações nas e entre as equipes de trabalho. Propõe, e eu insisto mais uma vez, a reflexão crítica sobre o processo de trabalho, possibilitando a identificação da realidade, a problematização e a intervenção e a mudança para a mudança dessa realidade. E ela deve promover o desenvolvimento de novas competências para a mudança da realidade sanitária em busca da integralidade da atenção à saúde. Essa política, ela deve acontecer a identificação das necessidades educativas devem acontecer de forma ascendente e participativa. O que é que significa isso? Que para você construir o planejamento da educação em saúde, esse planejamento ele deve ser feito de forma ascendente, ou seja, ouvindo as regiões de saúde, e nessa escuta deve estar incluído trabalhadores, controle social, gestores dessas regiões de saúde e universidades, instituições de ensino, tanto de nível médio como de nível superior, né? A lógica ascendente é essa.
E a participação é ter todos esses atores participando dessa identificação, sempre com o olhar para o cotidiano do trabalho. Em 2015, 2016, nós fizemos eu não vou chamar de diagnóstico, porque o diagnóstico é mais profundo, mas um levantamento da visão de que os usuários, gestores e participantes da política tinham da política. E foi detectado que as potencialidades da política são favorecer a formação crítica e transformadora das práticas em serviço, podendo ser um dos pilares para a transformação da qualidade da assistência em saúde. Que ela é importante para a organização e o planejamento das demandas no território, possibilitando a descentralização das ações educativas e a discussão dos problemas em loco. Que ela promove o fortalecimento das parcerias entre os diferentes níveis de gestão e, principalmente, a gestão regionalizada da saúde. Finalmente, uma outra potencialidade apontada pelos entrevistados é o estreitamento da relação entre o serviço e a academia e a discussão da pauta da EPS nos espaços de formação. Ela proporciona isso. O que acontece? Dentro dessa política, para ela ser aquilo que nós desejamos, tem muitos desafios, né? Muitos desafios e, principalmente, agora, esses desafios aumentaram muito mais por causa dos diversos hiatos e descontinuidade que teve na implementação dessa política, né? Mas o que nós queremos ressaltar é a importância e a capacidade que é este conceito pedagógico, quando bem aplicado e quando se consegue construir uma forma dos trabalhadores se reunirem, dos trabalhadores discutirem os seus problemas, que não precisa de ser uma coisa de um dia, de meio-dia, de 3, 4 horas. Muitas vezes, você pega um problema e numa discussão de 1, 2 horas, você encontra a solução, porque isso deve ser feito com objetividade. Ou se não encontra a solução, pelo menos é possível fazer uma reflexão crítica conjunta com todos os pares e dali para frente começar a construir uma solução, né? Então, ofertar em tempo oportuno as ações, os desafios que nós temos hoje. Ofertar em tempo oportuno as ações educativas identificadas nos territórios, né? Como necessários à transformação da realidade e das práticas em saúde e ao atendimento às necessidades de saúde da população. Desafio, né? Investir no apoio técnico e na cooperação com os estados, são desafios nossos. Discutir interna e externamente o arcabouço legal, conceitual, metodológico e o financiamento da política. Olhar para os planejamentos dos estados, né, que se reflete nos planos estaduais, que agora nós estamos num outro processo, mas que antes eram planos estaduais de educação permanente em saúde. Eu vou falar um pouco sobre o momento atual. Incentivar a discussão do processo de trabalho nos espaços de gestão, tentar incluir o gestor nessas discussões. Buscar a articulação da EPS, né, com as demais políticas de educação que possam existir no Estado. Qual é a nossa aposta? Que a política, a PNEPs, né, de fato contribua para a formação e a qualificação dos trabalhadores da saúde, buscando contribuir com as necessidades sociais do SUS.
estimulando a reflexão crítica sobre os processos de trabalho e sobre os impactos da política na melhoria dos indicadores de saúde do nosso país. Ter a EPS como um eixo transversal e integrador das políticas e transformador da realidade. Agora eu vou falar um pouco sobre o cenário atual aqui dentro da SEGEDES. Hoje nós estamos trabalhando e para isso já fizemos um encontro nacional, já fizemos encontros regionais, né, em todas as 5 regiões do país, e estamos, no momento, trabalhando com o apoio institucional para a construção do plano que nós estamos chamando de Plano de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Já providenciamos um instrumento legal que está sendo gestado aqui dentro da SEGEDES, que é uma coisa bem difícil, que inclui, inclusive, todos os aspectos jurídicos e tudo mais, para repassar recursos aos estados depois da aprovação desse plano. Nós estamos recomendando que esse plano ele seja feito, esse plano que agora vai chamar de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde. A SEGEDES está ofertando também um curso de planejamento na área de gestão e trabalho da educação na saúde. E o produto desse planejamento será o Plano de Educação Permanente de Saúde de todos os estados e do Distrito Federal. A recomendação é que esse plano seja feito na lógica ascendente participativa, o que quer dizer que todas as regiões de saúde devem levar as suas necessidades educativas para constar desse plano. Eu estou falando da área da educação. Mas é também para começar a pensar na gestão do trabalho nos estados, para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, para melhorar todos os aspectos que se relacionam com o trabalho. Dar oportunidade de uma discussão sobre as dificuldades que o trabalhador tem nos seus espaços, né? E não só da discussão, mas também da construção das soluções, né? E, por fim, eu queria fazer uma pequena fala de homenagem aos trabalhadores aí desta região, que a gente sabe que é uma região que tem uma... Nós moramos num país que tem avanços, mas que tem muitas dificuldades também, e nós todos sabemos disso, né? Infelizmente, nós lidamos com uma desigualdade muito grande no país, desigualdade que não são só regionais, né? Nós temos também o reflexo das periferias nos grandes centros, que precisa de ser olhado também, né? E o que eu quero dizer é que a política de educação permanente em saúde, ela foi formulada na instância federal, porém ela é subsidiada pelas experiências e descobertas no cotidiano do trabalho, né? Digamos, no labor diário dos profissionais que estão na ponta, no trabalho vivo e em ato. Uma coisa é o estar daqui, pensando coisas. Outra coisa é aquele que está lá na ponta, vivendo as coisas, né? De alguma forma, este saber reverbera em resultados positivos que transitam em todas as instâncias de pactuação, trazendo possibilidades potentes para a melhoria das condições de vida de nossa população. Sem dúvida alguma, a potência que nós temos que proteger, que nós temos que defender, chama-se SUS, Sistema Único de Saúde, que ao longo dos seus 34 anos de existência é reconhecido como o maior e mais amplo
sistema de saúde do mundo, né? Eu considero uma das maiores conquistas do povo brasileiro, por ser uma política social de grande relevância. E esse trabalho, esse SUS não seria o que ele é, com todas, não estou dizendo que o SUS está acabado, está resolvido, está consolidado, é tudo que nós queremos, não. Eu estou longe de dizer isso. Eu tenho até muita frustração, tem hora. Mas já avançamos bastante e creio que vamos sim consolidar cada vez mais este importante sistema de saúde. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de ressaltar, é que muito das conquistas que nós temos no SUS e no sistema de saúde deve-se ao valor da dedicação dos profissionais de cada unidade de saúde, que se empenham em descobrir as formas mais apropriadas para a entrega das soluções adequadas a cada condição de sofrimento. Muitas vezes ele não tem tudo o que ele precisava para atender bem o paciente, mas ele dá um jeito e salva a vida daquele paciente. Queremos parabenizar cada um destes trabalhadores, cada um, de toda essa região, do Vale do Mucuri e do Vale do Jequitinhonha. Vocês quero parabenizar e entregar nossos agradecimentos, não só meu, mas de todo o Ministério da Saúde. Estou falando da CEGETES, mas creio que posso falar de todo o Ministério da Saúde, por sua força de entrega ao outro, né? Pelo cuidado que vocês sempre têm com o outro e pensando no próximo, pensando no sofrimento daqueles que chegam na porta das unidades de saúde, que chegam nos hospitais e que confiam em vocês e que entram ali pedindo, necessitando e acreditando que encontrarão a solução para os seus problemas. É isso. Parabéns para todos os trabalhadores do SUS e viva o SUS! Muitíssimo obrigada. Conte conosco, estamos aqui à inteira disposição.